Já sei que vocês estão querendo saber o que que é isso aqui, né? Isso aqui é um aparelho que eu uso para minha voz, se chama Mindvox, né? Ó, ele tem essa estrutura aqui que faz com que eu ouça melhor a minha própria voz. Ouvindo, eu consigo saber que exercício que eu preciso fazer naquele momento para colocar a minha voz onde eu quero. Então, se eu tenho uma voz muito para dentro, para colocar ela para fora, e se eu tenho uma voz muito para fora ou aguda demais, ou que tá pegando na garganta demais, como a minha hoje a minha tá pegando bastante na garganta, eu vou saber que exercício que eu tenho que fazer naquele momento. Porque a voz é corpo, tá, gente? A gente trabalha a voz que nem a gente trabalha um condicionamento físico. A nossa voz é feita de uma musculatura muito sensível, né? E que responde muito rápido aos estímulos, se eles forem feitos também de forma correta, né? Então ela vai dar um resultado muito rápido, mas também você pode machucar muito rápido se você estiver usando a sua voz de forma que tá cansando, sabe? É como se você estivesse ali apoiando todo o seu peso na lombar e fica dias usando só sentada, só sentada, só sentada, nunca faz o exercício para fortalecer seu abdômen, sua lombar. Então, a mesma coisa com a voz. Você vai se machucar, né, no longo prazo. Se você usa bastante a voz, corre o risco de você ficar sem voz. Se você é uma treinadora, se você é uma mentora, se você é uma coach, se você é uma infoprodutora, especialista, uma educadora, imagina você ficar sem voz. Ou o que acontece muito é a sua voz trazer uma série de informações que revelam que você está nervosa, que você está insegura, que você está tensa. Então, por exemplo, quando a gente está muito tensa, a voz tende a ficar mais aguda. Por quê? Porque a gente tensiona a musculatura, né? E acaba tensionando tudo, assim, tudo. E o que vai acontecer de você ficar usando essa voz tensa? Você vai se machucar, uma hora você vai se machucar. Então, para você evitar que você se machuque, que você possa ficar sem voz, ou que você transmita uma voz que cansa a sua audiência, né? Porque se a voz estiver muito estridente, ela vai cansar. Ou então que é difícil das pessoas te ouvir, se as pessoas tiverem que fazer um esforço para te ouvir, porque sua voz é baixa, porque ela não sai direito, tá faltando tônus às vezes na voz, né? Isso vai dificultar você reter a atenção da sua audiência, você vender seus produtos e serviços, você transmitir autoridade e transmitir a direção que você precisa transmitir na sua comunicação. Dentro da consultoria DNA, a gente faz um trabalho bem direcionado de voz, tá? Para você. E aí eu recomendo o Mindvox para as minhas clientes de consultoria. Não recomendo para todo mundo. Por quê? Porque esse aparelho ele não faz mágica, né? O que ele faz é ele me ajuda a ouvir melhor a minha voz. E aí eu entendo o que fazer com ela. Por exemplo, hoje a minha voz tá pegando um pouco na garganta, ela tá cansada. Eu tô com a voz cansada, né? Esse som, ele a voz tá vindo, tem uma musculatura que tá cansada. O que acontece com essa musculatura? Ela fica frouxa, ela não tá com energia suficiente. Então, eu vou fazer aqui 2 procedimentos e aí você vai acompanhar como a minha voz vai mudar. Presta atenção. Eu vou fazer aqui e não vou te mostrar, porque eu quero que você treine primeiro a percepção. Aí você vai ouvir se você sentiu diferença ou não na voz e depois eu te conto o que eu fiz, tá bom? Você topa esse quiz? Então, essa aqui é a minha voz depois do primeiro procedimento. Vê se você sente alguma diferença. Se você ficar na dúvida, volta um stories, me ouve falando, volta esse e ouve de novo. E agora, essa é a minha voz depois do segundo procedimento que eu fiz, do segundo exercício que eu fiz. Você percebe alguma diferença? Se você tiver dificuldade de perceber, volte 2 stories e assista de olhos fechados, isso mesmo, prestando atenção só no que você está ouvindo. Vamos exercitar essa escuta? E aí, você ficou curiosa para saber o que foi que eu fiz que mudou a minha voz? Hã? Ó, 2 coisas muito simples. Então, a primeira coisa que eu fiz foi usar o soro fisiológico, tá? Que quem tem soro tem vida. Todo mundo que trabalha com voz precisa ter soro fisiológico, ainda mais se você morar numa cidade grande com muita poluição. E a segunda coisa que eu fiz foi uma sequência de exercícios, né? Então, eu fiz esse exercício que eu gosto bastante, que é o
E aí eu coloquei a minha voz onde ela deveria estar, mais para fora. Ela não tá mais estressando aquela musculatura que estava cansada, que não estava aguentando ela hoje. Eu vou falar com mais qualidade, você vai entender melhor. A minha voz traz um pouco mais de vitalidade, se você perceber, do que como ela estava no começo dessa sequência de stories. Vou garantir minha comunicação e vou garantir a minha saúde também. E agora eu vou tomar outros cuidados ao longo do dia, porque eu vou precisar usar essa voz amanhã também. Fez sentido para você essa informação? Você gostou desse conteúdo? Me escreve aqui, responde minhas enquetes, me manda no direct. Tchela, tá fazendo sentido? Tchela, eu apliquei a técnica, tô gostando. Eu quero saber se realmente esse conteúdo está sendo transformador para você.